Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal #Construção. Antes de a gente começar a falar do nosso vídeo, eu queria falar da importância de você se inscrever e curtir nosso canal. Não é isso, Duda? É isso mesmo. Você clica na sua tela em inscrever-se e não esquece de clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos do nosso canal. Isso mesmo, o assunto hoje é sobre agronomia. Pois é. E a nossa convidada de hoje é Marina Bezerra, engenheira agrônoma, que vai bater um papo com a gente sobre agrotóxicos. Boa noite. Bem-vinda, Marina. Obrigada pelo convite. Bom, Marina, como posso definir tecnicamente o que são agrotóxicos? Então, a maioria dos profissionais e acadêmicos, né, tem um pouco de aversão à palavra agrotóxico, porque é como se marginalizasse um campo de trabalho. Mas não é bem assim, né? São produtos, né, fitossanitários, são produtos químicos que alteram a composição dos organismos vivos. E aí, com essa alteração de composição dos organismos vivos, pode gerar e pode alterar uma toxicidade. A nomenclatura agrotóxico, ela é legal, ela está instituída na Lei 7.082 de 89, quando ele coloca uma definição mais abrangente, né, coloca que são produtos, né, componentes, enfim, mecanismos que são empregados no setor agropecuário, nas pastagens, nas florestas, para alterar, né, a fauna ou a composição florística de alguns ecossistemas, de modo a combater organismos vivos nocivos. Então a legislação faz um arcabouço grande para definir esses produtos químicos fitossanitários que são os agrotóxicos, mas ela nomeia como agrotóxico por uma pauta também, um ganho social, que para deixar claro a ação dessas substâncias. Muito interessante. E como é que eu posso classificar essas substâncias quanto à toxicidade? Pronto, também entra um pouco nessa questão da definição, que era falado um pouco do surgimento, né? Como é que surgiram os agrotóxicos? São substâncias relativamente, né, de um médio tempo no uso, né, humano, assim, surgiram na Primeira Guerra, vieram a ser usados aí na Segunda Guerra, e lá em 48, se eu não me engano, teve um Nobel com a aplicação com inseticida DDT para matar os mosquitos da malária. E aí não se sabia que esses produtos tinham um nível de toxicidade para além do foco. No caso era o inseto, era o mosquito. Então depois se descobriu que eles eram cancerígenos, né, que podiam atacar e contaminar e ficar por mais tempo no meio ambiente. E aí essa toxicidade, essa definição e classificação, antes da toxicidade a gente pode falar pela forma de ação. Então eles agem, são produtos que agem contra fungos, então a gente pode chamar os fungicidas, os herbicidas contra as ervas daninhas na produção agrícola, né? A gente tem os acaricidas, enfim, pode ser classificado pela forma de ação do que ele vai combater, né? Pela molécula, então a gente tem os organoclorados, organofosforados, os piretroides, é outra forma de classificar. Agora, quanto à toxicidade, tem uma forma de medir essa toxicidade que se chama dose letal. A mais utilizada é a DL50, que é o quê? Que, em forma mais direta, é o quanto é necessário daquele produto que vai afetar uma amostragem de 50%. Esses testes são feitos, né, com ratos, laboratório. Então, a medida de toxicidade de um determinado produto, ela vem da ação letal para uma amostragem de 50% da amostra. E aí a gente tem essa divisão. O vermelho, que é o extremamente tóxico, o amarelo, que é, né, o altamente tóxico, o verde, medianamente tóxico, e o azul, pouco tóxico. Então a gente tem essa classificação aí. Pois é, isso que você está falando para a gente, assim, dá uma dimensão da responsabilidade do controle, né, desses agentes químicos, né, na natureza e em relação a quem aplica, né, e ao entorno, né, quem está envolvido no local onde vai ser utilizado. Muito importante isso, é uma responsabilidade muito grande, realmente. Marina, que profissionais podem ser responsáveis técnicos pela prescrição e aplicação desses produtos? Pronto, isso é um tema um tanto polêmico aí na categoria da engenharia agronômica ou na engenharia como todo, o sistema Confea-CREA, que agora se dividiu com a saída dos técnicos, né? Como é um campo de atuação da engenharia, uma atividade fiscalizada da agronomia, né, que a gente pode dizer assim, o Confea tem a resolução 344,
que ele fala que quem pode pesquisar, fabricar e prescrever são os engenheiros agrônomos e engenheiros florestais. Para aplicação e orientação da prática em campo, podem os técnicos da área de agronomia, né? No entanto, existe hoje uma jurisprudência em que os técnicos da área de agronomia, os técnicos agrícolas, os técnicos em agropecuária, conseguiram a liberação para prescrição através de receituário agronômico, que é uma questão que gera um conflito na categoria dos profissionais de engenharia, porque teoricamente e praticamente a maioria deles não tem as disciplinas necessárias para essa atividade, né? Porque teria um arcabouço, o engenheiro ele estuda 3.600 horas, o engenheiro agrônomo, o engenheiro florestal, e tem acesso a disciplinas como, por exemplo, né, fitopatologia agrícola, química orgânica 1, química orgânica 2, entomologia agrícola, que é a parte dos insetos, enfim, tem a parte de manejo de plantas daninhas, enfim, tem toda a parte de disciplinas que, infelizmente, os técnicos não têm no seu arcabouço de disciplinas. Então, para o CONFEA, quanto resolução, quem pode fazer a prescrição, o estudo e a fabricação desses, né, agrotóxicos são os engenheiros agrônomos e florestais. E os técnicos podem, né, supervisionar a aplicação, enfim. Mas hoje existe um decreto que é de 2002, que é o 4560, que fala das atribuições dos técnicos agrícolas, né, dos técnicos da área de agronomia, que acabou inserindo dentro das atividades de atribuição a prescrição de agrotóxicos. Então, abriu essa brecha legal para que eles pudessem, né, solicitar essa atribuição, que de fato e de direito tem esse déficit de matérias na sua grade curricular, que conferiam os conhecimentos básicos para essa atividade, que é isso que reclama o CONFEA e reclamam os engenheiros agrônomos e florestais. Ok, Marina. A gente já entendeu que o uso dos defensivos, né, como gostam de falar, né, eles são necessários até por causa da quantidade de alimento que o mundo precisa produzir para sustentar essa população, né, enorme. Mas como é que é definido e recomendado o uso desses produtos e qual o procedimento para esse uso? Então, Elaine, isso que você introduziu assim, é um pouco de um paradigma, né? Que a gente tem um paradigma social, né? Os agrotóxicos, sem eles nós não produziríamos os alimentos, enfim. Teve a Revolução Verde que junto com essa questão trouxe, né, o uso do agrotóxico com o pretexto de acabar com a fome no mundo, mas a fome no mundo não acabou, a gente continua com a fome no mundo e agora com um nível, né, de intoxicação que precisa ser visto, que precisa ser trabalhado tecnicamente, precisa ser trabalhado pelos profissionais, pela engenharia como um todo, e por isso é importante saber quando se utilizar, como se utilizar. Quando utilizar depende muito da situação, né? Por isso que é importante as pessoas, a sociedade como um todo e os profissionais tomarem para si esse campo de atuação. A gente não pode deixar à mercê de leigos ou então, né, práticos a aplicação de produtos que têm um grau de ação tão abrangente e danoso, sim, se, né, não for ordenado toda essa aplicação. E aí depende da cultura que está sofrendo, né, um determinado dano, né, e o nível de dano econômico que vai ser estudado por um profissional habilitado, né? Isso tudo varia, como a gente está falando do meio ambiente, então varia de onde está, da cultura, da época do ano, mas o que a gente tem que se basear é que essa aplicação não pode ser, tem um mito, né, da aplicação preventiva. Nas culturas anuais isso geralmente acontece. Não, então vai começar a época de plantio, então a gente já vai botar um preventivo. Isso, preventivo, por exemplo, tem corrente, né, da engenharia agronômica e dos acadêmicos que estudam, se debruçam sobre isso, de que ao invés de economizar uma possível praga ou doença, enfim, que viria, ou até, né, uma infestação de ervas daninhas, você acaba desperdiçando o produto, gastando dinheiro. Então chama um profissional que vai fazer uma avaliação. Ninguém melhor do que o profissional para determinar se a sua cultura ela necessita de um controle químico ou se ela pode utilizar de outras técnicas de manejo agronômico para reduzir uma infestação, né, ou seja, de insetos, de ervas daninhas, enfim. Isso tudo vai de acordo com a avaliação de um profissional. E aí essa avaliação vai determinar, por exemplo, o nível de dano econômico. Às vezes você vê uma infestação, você vê uma larva ali, mas não tem nem 20% da cultura, então não compensa você pagar, né, um agrotóxico, não compensa você pagar uma mão de obra para aplicação. Isso tudo varia do porte da cultura, varia também da demanda que existe, né, do produtor, do que ele pode arcar com isso. Então, nada melhor do que um profissional para avaliar quando é necessário.
certo? Ele tem que avaliar esses fatores. Então, quanto aos procedimentos, tem o decreto que regulamenta a legislação dos agrotóxicos, que é o decreto 4.047, e aí ele coloca no artigo 66 o receituário agronômico, que é o documento que o profissional deve estar munido, né, para fazer todo o diagnóstico, a recomendação da forma de aplicação, dos horários, do tempo, né, de carência para se entrar novamente, para se manusear aquela determinada cultura. E aí ele coloca que esse receituário agronômico deve ser fornecido em no mínimo 2 vias. Né? Aqui no estado de Sergipe, por exemplo, existe um decreto estadual que coloca por 5 vias. E o decreto estadual, ele faz mais alguns adendos importantes que o profissional engenheiro agrônomo, engenheiro florestal do estado de Sergipe deve estar atento. Porque a legislação ela não obriga, por exemplo, que o conselho de classe forneça as receitas. No estado de Sergipe, o decreto estadual, sim. É de responsabilidade do CREA fornecer o manual, né, da receita agronômica. E aí, esse profissional deve recorrer ao seu conselho de classe, né, para buscar essa autorização de emitir essas receitas. Né? É o método depois de ser avaliado. Essa cultura vai precisar de uma intervenção com agrotóxico, então ele vai ter que estar munido do receituário agronômico. Então, o produtor só pode comprar nos estabelecimentos comerciais com receituário agronômico prescrito por um profissional. E no estado de Sergipe, esse receituário agronômico é fornecido pelo CREA. Né? E antes disso, o profissional precisa tirar uma RT de receituário agronômico que vai dar direito a ele emitir essas receitas. Ou receitas online, que não existe uma limitação quantitativa por RT, ou receituários em bloco, que são os manuais. Né? E na legislação ela coloca que essas 2 vias, tem que ser uma no mínimo para o lojista e outra para o produtor, né? Aqui em Sergipe são as vias, uma via do profissional, uma via do CREA, uma via do órgão, né, de fiscalização sanitária, no caso aqui a Indagro, outra via, são 5 vias que devem estar com todos os envolvidos na cadeia produtiva do agrotóxico. E com o tempo em passando, o CREA hoje passa por um processo de alteração de todo esse sistema de integração que o Ministério Público, né, tem exigido para organizar melhor essa cadeia produtiva, e esse sistema que está para sair, está em fase de estudo, ele vai pegar desde a entrada dos agrotóxicos, né, no estado, através da nota fiscal, até a devolução das embalagens, passando pela receita agronômica, que é para garantir a rastreabilidade de todo esse processo, né? Até para coibir, por exemplo, o contrabando, a falsificação dessas substâncias que acontece muito, que além de lesarem o produtor, né, conferem um risco grande aí para a sociedade. É isso aí, Marina. Realmente esse assunto dá muito pano para manga, né? Queria que você fizesse suas considerações finais, porque a gente ainda vai fazer outro vídeo sobre continuando esse assunto. Realmente, Elaine, tem muita coisa, né? Os profissionais que trabalham diretamente nessa área devem ter muita coisa a acrescentar na prática e muitas dificuldades a enfrentar. E por isso existem materiais que podem auxiliar para quem está começando, né? Para quem quer iniciar nessa área. Tem um documento simples, né? Um material simples que está disponível lá no site do CREA, que é essa cartilha do uso seguro de agrotóxicos. Fala muito do EPI, né? Que tem muito a ver com a responsabilidade do profissional, né? O profissional tem que disponibilizar a formação para os trabalhadores que vão fazer a aplicação desses produtos, é de responsabilidade trabalhista também do produtor rural. Então esse tipo de material pode auxiliar muito na prática diária para que fique tudo dentro da norma, para que fique tudo legal e seguro para quem manuseia esses agrotóxicos. Legal, né, Duda, esse material? O bom é que serve para qualquer estado, não só para Sergipe. Show de bola, um assunto tão importante que merece uma atenção muito especial, um controle de altíssima responsabilidade, que a gente tem visto, né, o quanto de prejuízo pode trazer o uso descontrolado desses produtos. Então, show de bola. Obrigado, Marina. Obrigada, eu que agradeço. Esperamos aí para o próximo programa falar mais sobre o assunto. Então, mais uma vez, obrigado por acompanhar nosso canal. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Deixe suas dúvidas aqui embaixo e até o próximo vídeo.